O Conselho de Política do Banco Central resolveu reduzir pela terceira vez a nossa taxa básica de juros. É exatamente isso. Como todo investidor atento já sabe, a Selic caiu novamente. Com essa redução, ela atingiu o patamar de 12,25 ao ano. É o menor índice desde 2022. Com isso, muitas dúvidas surgiram no mercado financeiro, principalmente no que se refere ao investimento em fundos imobiliários e especificamente em fundos imobiliários de papel. Então, eu resolvi conversar com vocês sobre esse assunto. Com essa nova redução, o que eu decidi fazer com os fundos de papel da minha carteira? E qual é o meu entendimento sobre esse assunto? Então, eu convido vocês a assistir o vídeo até o final, porque hoje tem muita coisa boa. Olá, meus amigos, eu me chamo Eduardo Chuin e nesse canal a gente bate um papo sobre investimentos. Em linhas gerais, eu falo sobre fundos imobiliários, renda fixa, ações, bato um papo dando dicas também sobre formas que a gente pode economizar no nosso dia a dia para que no final do mês sobre uma graninha para a gente poder investir. E no final de cada vídeo, naquele já esperado pós-créditos, eu dou dicas a respeito do mercado de trabalho. Se você está aqui pela primeira vez, eu resolvi acrescentar dicas sobre o mercado de trabalho nos meus vídeos, onde eu falo sobre investimentos, porque eu entendo que a gente precisa ter uma carteira de investimentos sempre em crescimento. Para isso, a gente precisa fazer aportes frequentes, de preferência todos os meses. Mas a gente só vai conseguir aportar se a gente tiver uma renda constante, se a gente estiver trabalhando. E como eu tenho 48 anos e desses 48 anos eu trabalho há 30 anos através da CLT e desses 30, 24 anos na mesma empresa, eu já vivi muita coisa. Por isso eu entendo que eu consigo de alguma maneira te ajudar, dando dicas de relacionamento, dando dicas de produtividade para que você continue empregado, para que você tenha mecanismos de se manter no emprego, para que o teu salário permita que você possa fazer aportes frequentes. E hoje, para você que está no mercado de trabalho, eu vou bater um papo muito legal sobre diversidade. Então, se você se interessa por esse conteúdo, se você tem interesse em ouvir essa dica, fica no vídeo até o final. Investidor, bora pro vídeo. Como já era esperado, aconteceu a terceira redução da taxa Selic. Essa redução trouxe a taxa ao patamar de 12,25 ao ano. Com isso, muitas dúvidas surgiram e a principal delas é o que fazer com os meus fundos de papel da minha carteira de investimentos. Antes de eu dizer qual é a minha opinião sobre esse assunto, é claro que nada que eu disser aqui é uma sugestão de venda de nenhum ativo financeiro e nem de compra de nenhum fundo imobiliário. Eu apenas estou trazendo para vocês a minha opinião e o que eu decidi fazer com os meus fundos de papel a partir dessa queda da taxa Selic. Os vídeos do meu canal são meramente educativos e eu trago para vocês a minha vivência no mercado financeiro. Então eu espero que vocês escutem com atenção o meu ponto de vista, o que eu decidi fazer com os meus fundos de papel na minha carteira de investimentos, absorvam esse conteúdo e tomem as próprias decisões. Eu tenho fundos de papel na minha carteira, eu tenho aproximadamente 40% da minha carteira é em fundos de papel. 40% se eu considerando os dois fiagros que eu tenho. A dinâmica do fiagro é muito parecida com a dinâmica dos fundos de papel do mercado imobiliário, porque os fiagros, eles investem em dívidas do agronegócio, as famosas CRAs. E os fundos de papel igualmente investem, na sua grande maioria, nos CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. São dívidas, né, do mercado imobiliário. Normalmente, esses contratos têm como índice de reajuste o CDI, o IGPM, o IPCA. Então, quando há uma redução da taxa Selic, naturalmente esses fundos de papel eles tendem a entregar menos rendimentos. É claro que os fundos de papel, de uma maneira geral, trazem um bom rendimento para a nossa carteira de investimentos. Isso por quê? Porque, como a gente já sabe, a gente vive num país da inflação. Então, como a gente tem sempre uma inflação alta no nosso país, os fundos de papel acabam, de uma maneira geral, performando bem. Só que quando acontece a redução da taxa de juros, a redução
da taxa Selic, é natural que eles performem um pouco mais baixo do que a média histórica do mercado. Mas isso é normal, já é esperado pelo investidor, por isso é importante que a gente tenha calma. Eu sempre venho conversando com vocês que a gente deve ter uma carteira de investimentos diversificada. E no que diz respeito a fundos imobiliários, a gente deve diversificar nossa carteira de investimentos entre fundos imobiliários de tijolo, que nós temos vários segmentos, e fundos imobiliários de papel. Cada segmento estrategicamente tem uma função na nossa carteira de investimentos e deve ser mantido. A gente precisa escolher o percentual de maneira prévia em cada segmento, escolhendo por bons fundos de boas administradoras. Com isso, mesmo havendo a volatilidade que o segmento de renda variável traz, você vai ter perdas e ganhos já analisado previamente. Se você ainda está em dúvida sobre o que fazer com seus fundos de papel nesse momento de redução, é importante que você pare e reflita um pouco. Busque por conhecimento, entenda a função dos fundos de papel numa carteira de investimentos. Saiba por que e o que levou você a investir nesses fundos. Nenhum ativo financeiro deve ser retirado da carteira de investimentos de maneira emocional. É importante que a gente tenha conhecimento do porquê e o que nos levou a investir nesse ativo. Se um ativo financeiro não perdeu os seus fundamentos, não há motivo para que ele seja retirado da nossa carteira de investimentos. É claro que a gente pode, de uma maneira pontual, modificar a nossa carteira de investimentos. Isso é saudável, essa análise ela deve ser feita, mas ela não deve ser feita de maneira emocional, sendo levado pela emoção, sendo levado pelo momento do mercado. As decisões que eu tomo com relação aos ativos que eu tenho na minha carteira, elas estão muito ligadas ao que me levou a comprar esse ativo. Eu primeiro faço uma análise dos fundamentos do ativo que eu quero colocar na minha carteira. A partir do momento que eu considero que esses fundamentos são interessantes para mim, eu compro o ativo. Uma vez comprado, eles só saem da minha carteira se ele perder esse fundamento. Especificamente sobre o fundo imobiliário de papel, ele tem uma função estratégica na nossa carteira de investimentos. Ele protege a nossa carteira contra a perda, contra a inflação. Por quê? Porque, como eu já disse, os contratos desses certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, eles estão atrelados à inflação. Então, automaticamente, quando a inflação está mais controlada, quando a Selic está em queda, é natural que eles performem menos, que eles tragam um menor rendimento. Mas quando o mercado financeiro ele aponta para uma nova retomada da inflação, com uma nova elevação da taxa Selic, esses fundos imobiliários eles voltam a performar de maneira muito interessante. Basicamente, nós temos dois segmentos no que diz respeito a fundos de papel. Nós temos o segmento high grade e o segmento high yield. Esse é um tema para um outro vídeo, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas em linhas gerais, o fundo de papel high grade é aquele fundo mais seguro, porque ele traz consigo uma taxa mais moderada de retorno. Os fundos de papel high yield, eles costumam performar mais, trazer um rendimento muito maior quando a taxa de juros está alta, porque no seu contrato estão atrelados índices mais elevados. Com isso, traz um maior risco também, porque o risco de inadimplência ele acaba sendo maior. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto, isso é um tema para um outro vídeo, mas é interessante você entender do que nós estamos falando e quais são as suas possibilidades. Como eu já disse, eu tenho fundos de papel na minha carteira, vou manter, porque quando eu fiz as escolhas, eu escolhi por bons fundos. Talvez, analisando o mercado, esse momento seja um momento de oportunidade, porque como os fundos de tijolo estão no momento de alta, tão aquecidos no mercado, eles se valorizaram nesse momento. E os fundos de papel, com essa queda da taxa Selic, eles estão performando menos. Com isso, o que está acontecendo? Aquele famoso efeito manada. As pessoas sem conhecimento estão vendendo os fundos imobiliários de papel, buscando por ativos que trazem uma rentabilidade maior. Com isso, o preço acaba caindo. Então, se você tem fundos imobiliários de papel, talvez seja um momento de oportunidade. Mas eu estou repetindo aqui, não é nenhuma indicação. Faça a análise do mercado, faça a análise
da sua carteira de investimentos para que você tome decisões inteligentes. Deixa eu trazer para vocês uma situação que aconteceu comigo essa semana. Eu tive que sair para fazer uma compra aqui para casa. Eu fui comprar alho. Fui no mercado comprar alho, chegando lá, vi que o alho estava caro. Resolvi não comprar porque eu sabia que o preço que o alho estava sendo ofertado no mercado, se eu não me engano, era alguma coisa em torno de R$ 30. Estava muito caro. E como eu descobri isso? Eu sabia o preço do alho. Eu faço compras aqui em casa frequentemente com a minha esposa. Agora eu tenho ido sozinho porque eu tô com um bebezinho em casa, então minha esposa não tem saído muito. E eu não comprei porque eu sabia que o preço do alho naquele mercado estava caro. E o que me levou a essa economia? Eu saber o preço do produto. É importante que para que a gente poupe no nosso dia a dia, a gente tenha conhecimento dos produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Seja um produto de limpeza, seja um alimento, mas a gente precisa ter conhecimento da nossa rotina. Eu não estou falando para você mudar sua rotina de casa, cada pessoa tem a sua rotina, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer para vocês é que para você economizar com a peça da sua moto, com a compra da peça da sua moto, ou do seu carro, ou de algum utensílio para casa ou alimento, é importante que você saiba o preço das coisas, tenha uma noção básica sobre os produtos utilizados por você e sua família no dia a dia. Dessa maneira, você tendo conhecimento da sua rotina, estando presente e participando ativamente, você vai ter conhecimento do preço das coisas. E isso vai te dar muitas oportunidades de economizar. Só para esclarecer, eu consegui comprar o alho num outro mercado a R$ 16, então foi uma economia bem interessante. Agora me diz aí, eu quero saber de vocês, conversem comigo. Vocês têm fundo imobiliários de papel na carteira de investimento de vocês? E com essa queda da taxa Selic, o que vocês decidiram fazer com esses fundos imobiliários? Coloquem aqui os seus comentários. Se vocês gostaram desse conteúdo e se interessam pelo mercado financeiro, pelo mundo dos investimentos, eu convido vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e me acompanhar nessa jornada. Aqui eu mostro a trajetória do investidor comum. Eu sou um cara comum, humilde, que tenho apenas uma fonte de renda e decidi buscar pela independência financeira. Então, se vocês também têm esse objetivo, vamos juntos nessa caminhada. E é como eu sempre digo, é fundamental que a gente busque por crescimento e por conhecimento, porque o que de fato nos liberta é o conhecimento. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau! Hoje eu vou conversar com você que está no mercado de trabalho sobre a diversidade. É importantíssimo, principalmente no momento atual, que a gente respeite a diversidade. Existem diversos tipos de diversidade. Diversidade religiosa, diversidade cultural, diversidade de conhecimento. Valorize e respeite a diversidade. Cada indivíduo traz consigo uma experiência. Se a gente estiver aberto a isso, a gente vai acrescentar muito na nossa vida, na nossa rotina, com esse tipo diferente, não estou falando melhor nem pior, estou falando apenas diferente de conhecimento. Cada pessoa traz consigo algo único, um aspecto muito peculiar em função da sua cultura, seja ela uma cultura de hábitos ou seja ela uma cultura religiosa. É importante que a gente promova no nosso ambiente de trabalho um ambiente inclusivo, receptivo a novas ideias e a novos comportamentos. Sem contar que preconceito é crime aqui e em qualquer lugar do mundo. Por isso a gente não pode, de maneira nenhuma, principalmente no nosso ambiente de trabalho, demonstrar nenhum comportamento nesse sentido. É extremamente condenável. Trate seus colegas de trabalho com respeito. É fundamental que você seja cortês no seu ambiente de trabalho. Na vida, né? De maneira geral. Então evite comportamentos desrespeitosos, críticas públicas. Eu costumo dizer que os elogios eles devem ser públicos e, se possível, que atinja o maior número de pessoas possível. Quem não gosta de receber um elogio? Quem não gosta de ser reconhecido por ter feito um bom trabalho?
E no que diz respeito às críticas, essas sim, essas devem ser feitas sempre que necessário, mas de uma maneira muito particular, num local reservado, para que não traga para nenhuma pessoa, para nenhum funcionário, nenhum tipo de constrangimento. Eu espero ter ajudado vocês com essas dicas. Obrigado por ter ficado até aqui no vídeo e até o nosso próximo encontro.